Ótimo. Gente, a gente tem até às 6. A gente precisa encerrar às 6. Temos meia hora, 32 minutos. Vou abrir para as perguntas. Então, Vânia. 5h45. Então, temos 17 minutos. Uma rodada. Tem. Uma rodada, então. Por favor, quem tem perguntas, tem que vir aqui para gravar. Tem que falar no microfone. Hein? Se apresenta e... Nossa, eu desci em palmas feministas e gravando. Está gravando. É para o balanço. Boa tarde. Eu sou Fanny, sou do Instituto de Defesa da População Negra, o IDPN, e também da Coalizão Negra por Direitos. E achei incrível a mesa, toda a abordagem. E é Tainá? Tayara. Muito interessante o que você traz, a forma que você traz. E também me lembrou muito o que, no IDPN, a gente tenta fazer também através da comunicação, que é esse imaginário do futuro. A gente trabalha com assessoria jurídica e também fazendo incidências no judiciário brasileiro, né? E há pouco tempo a gente estava com a campanha por uma ministra negra no STF, né? E essa campanha ela se inicia em 2023 e a gente tinha toda aquela mobilização nacional, né, que a gente conseguiu avançar bastante. E um dos nossos produtos de comunicação foi um mini curta-metragem em que o nome era Todo Mundo Tem um Sonho. E onde a gente colocava uma menina negra, né, imaginando, né, quem que ela poderia ser. Aí ela fala que ela poderia ser uma ginasta, a Daiane dos Santos, ela fala que poderia ser a Isa, né, uma cantora, Conceição Evaristo, uma escritora, mas quando chega a vez dela sonhar em ser uma ministra negra, ela não tem uma referência, porque nunca existiu uma ministra negra no STF. Então, a gente tenta também trazer essa narrativa do sonho, né, dessa coisa para poder também convencer e pautar no debate público o que a gente acha necessário, né? E aí agora, em 2025, que a gente retornou com a campanha, brincamos novamente com essa coisa do futuro. E aí a gente fez um curta também e foi pensando como o dia seguinte. Como seria o dia seguinte de que o presidente escolheu uma ministra negra para o STF? E aí ali uma bancada, uma jornalista falando sobre aquilo, como que a gente se comportou, como que o movimento se comportou, né? Ali ao redor de toda aquela situação. E a importância da gente estar dessa forma utilizando da comunicação, do imaginário, do futuro, para estar pensando a mudança da estrutura, né? E ainda que a gente saiba que está muito distante existir aquilo ali, a gente sabe que lá na frente, quando tiver, que foi algo que a gente está reivindicando, né, nessa atualidade. E aí, conversando também um pouco com o que a Ju trouxe, e dialogando também com a segurança pública, enfim, e o judiciário, voltando para isso, o pessoal que a gente estava lá, até no outro evento, vai achar que eu estou um pouco repetitiva, mas eu novamente vou falar sobre isso, que é a DPF 973, Pelas Vidas Negras, que é uma ação judicial que está acontecendo no STF, em que a gente pode ter o reconhecimento do judiciário como colocando o Estado no banco dos réus, né? Tendo esse reconhecimento do racismo estrutural, do racismo institucional. E como que os ministros também têm suas contradições, né? E aí eu estou falando isso porque a gente, hoje, eu não sou advogada, sou comunicadora política, mas eu atuo, eu penso que não existe justiça sem comunicação. Então, esse é o meu trabalho, né? Fazer com que o acesso à justiça se popularize, né, e as pessoas consigam entender como que funciona, né, tudo mais. E a gente hoje pensa essa ação para os próximos 10, 30, 20 anos para frente,
que agora está sendo extremamente importante, né? E como que seria se a gente conseguir que o judiciário reconheça que existe um estado de coisa inconstitucional por conta do racismo estrutural e institucional dentro do nosso país, né? E, enfim, não é uma pergunta, mas eu gostaria de trazer um pouco sobre isso e que dialoga muito com a mesa, assim, né? Mas é isso. Parabéns, gente, e obrigada. Obrigado. Dá para mais uma pergunta, mais uma questão. Então, vou passar a palavra. Tem? Então, vem, Adão. Adão fez perguntas em todas as mesas. Eu pedi uma salva de palmas para o Adão. Né? Eficiente. É que a Juliana falou a questão de passar o bastão, né? E eu estou ali, estou esperando o pessoal pegar, né? Eu falei para o Jorge que dizia, né? Eu não vou passar bastão nenhum. Quem quiser que corre e pegue, né? Mas é um pouquinho assim da fala que negação que eu fiz na parte da manhã para o Edson e na questão que você está colocando a dura questão da violência. E aqui no Sede Sapiente teve também uma juíza que estava liderando toda essa discussão e teve um diálogo com uma pessoa classificada como pedófilo. Como que é a cabeça dele? Né? Não é questão de cura, mas como é que funciona, tal. E aí essa questão de sentar do lado do outro, tentar olhar o outro e o outro ver como é que o outro nos olha, assim, no caso das mulheres, né? É uma questão muito difícil e a gente ainda está naquela questão do reagir, e aí o tempo para pensar, aprofundar, construir fica muito curto, porque a gente tem que reagir, no caso da gente, o genocídio no geral, no caso das mulheres, o genocídio e feminicídio ao mesmo tempo, né? E aí a minha pergunta em 2015 a gente estava na construção do Plano Municipal de Educação. Eu estou nisso, não sou professor, mas estou nisso como pai, né, desde 2007. Aí, quando chegou em 2015, apareceu um pessoal de tal da ideologia de gênero, que a gente nunca ouviu falar disso, mas ele podia ter colocado aqui democraticamente, discutia, né, mas por quê? E aí o pessoal varreu a meta, a estratégia de gênero, de educação em gênero, e as metas e estratégias em relação ao combate à homofobia. Isso no dia 11 e 25 de agosto de 2015. 2025, 10 anos do PMI, agora 26 e 27, a gente vai construir o novo para dar próximos 10 anos. Quem liderou a retirada de gênero foi o vereador, então vereador, Ricardo Nunes, hoje prefeito da cidade de São Paulo. E agora tem um manual, eu participei do protocolo de prevenção e enfrentamento ao racismo e à xenofobia, uma coisa muito importante que ele está liderando. E a questão é essa, como que a gente faz com que essas construções de baixo para cima, da sala de aula para cima, que viram uma proposta, mas tem um confronto para impedir que essa questão avance, né? Então, só um comentário nessa relação, planos decenais de educação, Marcha das Mulheres Negras, 2015, 2025, vai ter outra daqui a 10 anos. Como é que a gente faz essa articulação? Obrigado, Adão. Vou passar a palavra, então, para a Juliana e para a Tayara já responderem e fazerem também suas últimas considerações. Pode ser. As considerações finais também. Só comentar assim, acho que essa fala da Fanny me lembrou a provocação que o professor Bonilha faz do racismo sem racistas, né? Então, reconhece que há racismo estrutural, mas que não há racismo institucional. Faltou uma leitura, né, para os nossos ministros, né, sobre. E aí eu acho que fica essa provocação mesmo, né, e esses dias, inclusive, eu vi uma fala de um desses intelectuais assim de programas de TV e tal, falando que o problema também é que as mulheres focam
elas não falam do machismo, elas falam contra os homens, né? E eu falei de novo, machismo sem machistas, racismo sem racistas, né? Acho que esse jeitinho, o jeitinho brasileiro, né, de tentar lidar com as coisas e que nos levam a esses votos totalmente contraditórios, né? Que eu quero ver como eles vão resolver, porque se não reconhece, né, que existe racismo institucional, como é que você vai dar uma série de recomendações para o Estado brasileiro se não é inconstitucional, né? Enfim, vão ter que lidar com as contradições dele e a gente vai estar pronto para apontar. E, assim, só para, enquanto o Adão falava, eu fiquei anotando, assim, porque essa discussão da ideologia de gênero, eu estava numa posição muito dramática em 2015, porque em 2015 era a gestão da prefeitura, era a gestão do PT, do Fernando Haddad, na cidade de São Paulo. E eu estava no governo, né? Então eu acompanhei toda essa movimentação que tinha, porque eu estava numa situação que infelizmente alguns compas do PT sempre passam, que é você estar no governo e estar num cargo partidário. Então eu não podia, eu tinha que defender, porque eu era secretária municipal de mulheres do PT na época. Então eu tinha que defender a permanência da discussão de gênero, brigar dentro do governo para isso acontecer, né? E ver toda aquela movimentação sobre ideologia de gênero. Eu acho que tem uma questão que a gente, nós do movimento negro, nós feministas, a gente tem que lidar, que além da gente ter que lidar com uma organização contínua, né, de ataques, né, do conservadorismo e da direita, a gente ainda tem que lidar com o conservadorismo dentro do progressismo, né? E eu acho que a gente tem que começar a falar um pouco mais dessas contradições, né? A gente já fala bastante, mas acho que às vezes quando a gente está em espaços mais institucionais a gente dá uma aliviada, né? Acho que a gente tem que começar a deixar o pessoal sem graça. Porque, de fato, esse debate da ideologia de gênero foi uma agenda muito bem organizada e articulada pela direita, que os nossos representantes, né, em cargos de poder, né, porque eu era do governo, mas eu não tinha cargo de poder, né, eu era uma assessora. Essa incompreensão que esses nomes que nos representam estão nas lideranças, de entender, muitas vezes, as pautas que a gente traz. E eu lembro que tinha a direita estava muito fechada nesse ponto. Tem que tirar gênero de tudo do texto, né? E eu lembro que acho que era por alguma coisa assim, porque tinha um debate sobre o plano diretor que ia vir depois, né? Então a direita usa isso como moeda de troca. E a gente fala, bom, então vamos abrir mão de gênero porque a gente precisa aprovar o plano diretor, que de fato é um debate que vai garantir moradia, tarará, tarará. Mas a falta de compreensão dessa agenda, dessas pautas que a gente coloca, enquanto feministas, enquanto militantes do movimento negro por igualdade racial, é que eu fico pensando assim, se tivessem escutado a gente lá em 2015, né, tanto os professores quanto o movimento de mulheres, porque hoje qual que é o grande tema que a gente tem enfrentado sobre violência de gênero? São os red pills, é a misoginia na internet. É como esses grupos masculinistas estão cooptando meninos cada vez mais novos, né? Então, meninos de 8, né? E eu fico em pânico, porque agora eu tenho um sobrinho, né? Já tenho um sobrinho maiorzinho, mas estou com um sobrinho com 1 ano, eu fico assim, meu Deus do céu, entendeu? Meu sobrinho não pode virar um red pill, entendeu? Porque esses dias eu vi uma postagem também, essas coisas de rede social, assim, essa questão de red pill é um problema de branco. Eu falei, meu Deus, não. Né? Não vamos cair nessa discussão, porque não é um problema de classe média, não é um problema de branco, é um problema que vai chegar nos nossos meninos e meninas, né? Então, eu fico pensando, se a gente tivesse garantido educação em gênero nas escolas, nos planos municipais, estaduais e nacional de educação em 2015, claro que você usa a escola contra uma plataforma, né, como, sei lá, Discord, como o Instagram, claro que eu estou falando assim, não é que não ia acontecer, mas será que ia estar tão fácil assim para os caras para cooptar esses meninos hoje? Eu acho que talvez não, acho que a gente ia ter mais instrumentais para disputar esses meninos com essas plataformas digitais, porque se você não discute gênero na escola, você não discute gênero em casa, e eles estão discutindo gênero na sala do Discord. Né? Então a gente não, eu acho que às vezes essa coisa, né, tem uma dificuldade assim dos nossos companheiros assim
né, que estão nesses espaços de poder, de entender que a gente está falando, né, não é só o gênero no plano municipal de educação, a gente está falando de projeto de futuro. Né? E hoje a gente vê um cenário em que as meninas são mais progressistas do que os meninos. Né? E daqui a pouco esses meninos vão estar na universidade, eles vão ser médicos. Imagina, eles vão ser ginecologistas. Eles vão ser, entendeu? Eles vão ser pediatras. Então, assim, né? Eles vão ser advogados. Então, na verdade, é só uma conversa contigo, sabe, para a gente lamentar juntos. Porque eu acho que o movimento estava anos-luz, né, do que agora a gente vai ter que remediar. E aí eu acho que, mais uma vez, não vai dar para ser uma remediação que seja, então, que é o debate que a gente periga ver, que é, então, vamos reduzir a maioridade penal, né? Então, vamos botar, né, ampliar a Fundação Casa, né, que é um debate punitivista que não vai ganhar esses meninos de volta, né? Vai, na verdade, criar mais violência, né? Então era mais para compartilhar com vocês o drama, assim, e contar como é que eu estava nesse momento. Eu lembro quando eu recebi, eu estava infiltrada na Câmara, porque eu não podia aparecer, porque eu era do governo, e chegou a informação de que a gente não ia mais negociar. Foi desesperador, assim, gente. Eu gritava, assim, botei até dedo na cara de vereador do PT naquele dia. Mas é isso, né? A gente segue na luta. Não, tiveram alguns que lutaram bravamente com a gente, mas teve outros que eu precisei fazer um companheiro. Aproveitando, né, essas contribuições, vou falar um pouco sobre uma coisa que eu estava pensando enquanto a Juliana estava falando. E fiquei articulando algumas coisas, pessoal afrofuturista, aí na minha cabeça, e eu fiquei lembrando de uma autora chamada Walida Imarisha. E ela fala de uma coisa que é a ficção visionária. E aí ela vai defender que todo movimento social é uma ficção visionária, é um criador de ficção visionária, porque você não torna a realidade, todo movimento social, né? Você não torna a realidade algo que você não consegue imaginar. Então, quando você traz essa peça, né, de comunicação que imagina como é uma ministra negra no STF, isso é a projeção de um futuro que só se conquista porque a gente é capaz de articular enquanto movimento. E aí a Walida Imarisha, ela é uma abolicionista penal. Então, ela está fazendo todo o discurso dela em torno de, se não nos propusermos a imaginar uma sociedade em que esse problema seja resolvido com uma imaginação radical e não por dentro da mesma lógica colonial de sempre, esse futuro não poderá ser atingido. E ela tem um livro ótimo, que, infelizmente, não está em português ainda, eu espero que esteja em breve, que é um livro de literatura, chama Octavia's Brood, que são várias pessoas que são lideranças de movimentos sociais diferentes. Então, anticapacitistas, indígenas, população negra, militantes do abolicionismo penal, várias pessoas de movimentos sociais criando contos em que eles estão imaginando um futuro a partir da imaginação radical. Para quê? Para que seja possível, enquanto movimento social, articular o caminho entre o presente e esse futuro imaginado. E aí é isso que você acabou de dar um exemplo, nessa coisa dos red pills. Então, se a gente tem educação de gênero, a gente está construindo um futuro em que a violência de gênero pode não existir. Mas, se a gente não tem uma ação no presente, a gente não está construindo nada, a gente está construindo a reprodução da violência. Então, eu acho que essa ação no imaginário, que muitas vezes não é vista como política, é vista como... em outros tempos era, isso é cultura. Hoje é, isso não é muito sério. Então, isso é só estética. Essa disputa do imaginário, que não é muito levada a sério, ela é o que torna possível o movimento que vai vir a ser alguma coisa no futuro. Então, acho que é isso, né? Não é uma resposta, a gente não encerra com respostas, mas encerro contribuindo, a partir do afrofuturismo, para esse debate, e agradeço pela atenção de vocês.
Para final, eu quero agradecer ao Paulo Ramos, ao Guilherme, à Vanessa, ao pessoal Ellen, que tornaram possível a realização desse evento. Agradecer a participação de todo mundo que falou aqui também, o Marcos, Flávia, o Simplício, o Edson Cardoso, todo mundo que falou aqui, o próprio Paulo, e também o Adão, que participou para caramba hoje. Muito obrigado a todo mundo, viu? Vou passar a palavra para o meu companheiro, Paulo. E o Amilcar também merece todo o nosso agradecimento pela empolgação, toda a empolgação com a ideia, né? Que a gente também tem uma mesa já prevista para Paris, né? No encontro da, no encontro tá tudo bem. Tá tudo... Solta, sai, deixa eu ver se ele está aqui. Eu quero ver se ele está aqui. O Felipe. Deixa eu ver. Eu quero ver se ele está aqui. O amor tem dessas coisas. O amor sempre tem dessas coisas. Foi ali. Foi ali, bem ali, que a gente se viu pela última vez. E a gente trocou as nossas juras de amor. Ele me chamou de preta, pretinha. E ele pegou na minha mão, me deu um beijo no pescoço, assim, bem tímido. Beijou minha mão e disse: Preta, eu dei entrada na nossa casa. Ele fez surpresa. Ele financiou, assim, a perder de vista, sabe? Um apartamento da gente. A nossa morada era Minha Casa, Minha Vida, daqueles que está sendo erguido assim, entre a Barra Funda e a freguesia. Mas aí veio a segunda onda, a terceira onda, e aí ele estava protegido. Mas mesmo protegido, o Felipe teve uma parte do pulmão comprometido. Que era falta de ar, aperto no peito, tosse. Foi assim. O Felipe, ele sempre foi forte. Ele sempre foi um touro. Mas era uma sexta-feira. Eu estava na escola ainda, eu tinha umas 2 aulas para dar ainda. E a mãe dele me ligou. Ela disse: o Felipe internou. Eu achei aquilo tão estranho, porque o Felipe, não, ele tinha sido imunizado, ele não tinha porque ele internou. Eu saí correndo para o hospital, era o Beneficência Portuguesa. E no ônibus eu mesma ficava tentando me convencer, eu falava assim: imagina, fica calma, imagina, seu namorado é um herói. O Felipe é um herói. Ele salvou tanta vida, ele é forte, ele é um herói. O Felipe, ele trabalhou no SAMU, no auge da peste, sabe? Então ele ficava me contando histórias inacreditáveis e passou por isso, ele passou por isso. Ele é herói. Eu morria de medo, mas eu sabia que ele tinha uma missão, e ele ia salvar vidas. Ele era o meu herói. Só que depois disso veio o terror. Ele foi entubado, teve traqueostomia, teve um monte de coisa. Foram 5 dias, no máximo. Foram 5 dias. O amor da minha vida se foi. Eu tive tempo de dizer o quanto eu amava.
esse vestido aqui, ó. Eu escolhi pro grande dia em que a gente ia selar a nossa união. Mas tem uma tradição que diz assim, que o noivo não pode ver a noiva antes do casamento. Dá azar. Ele não vive. Mas eu quero dedicar o dia de hoje, que é um dia chuvoso, ele adorava dia de chuva. A gente adorava dia de chuva. Eu quero dedicar para ele. O amor da minha vida. Felipe, esse dia é para você. Tá chovendo lá fora. Felipe, tá chovendo. E esse dia é pra você. Olha como eu tô linda, Felipe. Esse dia é pra você. Eu desejo muito, muito, muito que um dia, se é que isso já não aconteceu com você, você encontre, não um príncipe encantado, uma princesa, não, mas um amor assim que seja leve, leve mais forte, como foi o meu. Ele era o meu herói. Ele é, eu desejo isso para você também. Você vai encontrar um amor forte, leve, lindo. E quando estiver chovendo, você vai lembrar que eu disse isso para você. Você vai encontrar um amor leve, bem forte. Felipe! Esse dia é para você! Felipe! Timidez é minha covardia outra vez. É dia de agonia. Se você pulou de furar, minha ira, sem dizer pra você, timidez. Esconde meu desejo, só me fez chorar. Sorriso que eu não vejo, sem você, meu beijo outra vez. Te desejo, sem dizer pra você, te amo. Não danço a nossa dança, o amor é meu segredo, nos olhos de esperança, mas tenho medo, o meu coração bateu emoção, já é tentação, uma forte paixão, falta coragem pra dizer que o quê? Te amo. Ai, que bonito. Falta coragem pra dizer eu amo você. Falta coragem pra dizer lá. Eu amo você. Falta coragem pra dizer. E respeita para quem tem memória. Com licença. Com licença, tá? Alô? Alô?
Hello, baby. Com licença, tá? O primeiro lutador de boxe, genuinamente brasileiro, é um homem negro, sem rosto. Titão era descrito por ser um homem forte e muito bom de luta, mas teve uma carreira curta, que acabou de forma trágica. Mais trágica ainda é saber que Benedito dos Santos Saúde. É saber que Benedito dos Santos não tem nenhuma foto. Titão, o nosso heróico peso pesado, apanhou tanto durante a sua terceira e derradeira luta que teve que se aposentar por conta das sequelas. Morreu de derrame anos depois e não temos uma foto. Eu não sei como era o rosto do Titão. Eu não sei como era o rosto da mãe do Titão. Eu pesquisei muito, mas não registro. Mas eu gosto de imaginar. Então hoje vamos dar um rosto para o Titão e uma voz para sua mãe conseguir impedir um final diferente. Porque hoje o ponto de vista é nosso, para nós poder viver e morrer como nós quiser. Eu vim de lá, eu vim de lá. Mas eu vim de lá. Alguém azul vai pisar nesse chão de carne. Alguém azul vai pegar esse chão. Eu vim de lá, eu vim de lá. Perdeu outra parte, mas tudo bem. Deu. Introdução.